Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Estamos Salmo 118. Salmo 118, caminhando neste processo de conhecer Cristo revelado pela sua palavra. Vamos pegar os versos 15 a 18. Eu vou pedir também que, se possível, me coloquem a texto para a gente acompanhar aqui, olhando também. Salmo 118, 15 a 19. 15 a 19. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Precisamos de luz e de revelação do Teu Espírito. Nós não podemos enxergar se o Senhor não nos der essa condição. Por isso nós clamamos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga a edificação para os Teus filhos, a salvação para os Teus eleitos, a alegria para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós já temos olhado este salmo em vários ângulos. Salmo do meio da Bíblia, versículo do meio da Bíblia. Um salmo tão cheio de messianidade. Ele é completamente misturado entre a figura e a realidade espiritual em Cristo. Será que nós temos experimentado a riqueza da energia e do poder desta salvação? Na tenda do justo há júbilo por causa da salvação. Temos nós jubilado em Cristo pelo significado dessa tão grande salvação? Nós temos feito festas como gozo por causa da nossa salvação? Você vê que o versículo diz, volta agora para o 15, nas tendas, nos abrigos, nas orréis, vamos fazer um plural aqui de orréu, tendas dos justos, dos justificados, vimos isso da outra vez. A voz, há uma linguagem, há um linguajar, há uma conversação, há uma dicção jubilosa, alegre, feliz. Por quê? Porque entrou salvação nesta casa. Então esta é uma casa em que há muitas festas. Há muitas celebrações. Porque tem coisa real, a salvação de Deus. Mas nós temos feito isto de verdade. Lá no Piauí, eu não tenho ainda energia para todos. É só para alguns.
Então, na nossa propriedade, nós temos um pequeno gerador que puxa a água do motor, do poço, que mantém a geladeira funcionando. Nós fazemos 3 horas, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. E o gerador fica a 300 metros da casa. Saía de lá do gerador 220 volts, mas chegava em casa 170. Parte dessa energia, cerca de 50 volts, ele caía, porque os cabos não eram adequados. Então agora nós tivemos que fazer uma mudança, e o Nelson, pastor Nelson, que tem nos ajudado lá, pastor Nelson Zerbini, ele nos deu a informação que está saindo 220, chegando 220. Não há perda de energia no meio do caminho. Será que nós estamos tendo perda de energia entre o nosso contato com o Senhor e o dia a dia da nossa vida? Está caindo aí? Tem algum furto de energia? Será que o nosso cabo não é adequado para nós vivermos uma vida com júbilo? Precisamos fazer uma avaliação da nossa salvação em Cristo. Estará vendo esta conexão de alegria? Quando eu olho, não só a minha vida, mas eu olho a vida dos meus irmãos, e eu escuto o chiar da voz. Tem um gemido muito parecido com uma dor da alma. Pelo canto da boca vaza alguma coisa de sofrimento. Eu não quero... O Tamanini me mandou um e-mail onde há estes cristãos mortos na África por muçulmanos, cristãos queimados vivos. De matar o coração. Isso é semana passada, outra semana. Mas nenhum jornal, nenhuma emissora de televisão, nenhum sistema de comunicação moderno passa isso. Na Índia, no Irã, no Iraque, na África, há um mundo de cristãos sendo mortos. Hoje, dia 6. Vocês não vão ouvir uma só notícia. Porque o poder da comunicação está nas mãos da United Press, do David Rockefeller e dos seus sistemas que impedem que a comunicação passe para as outras pessoas. Só passa o que eles interessam. E o mundo vive de mentira. O que está no seu jornal hoje é mentira. Mas ninguém quer ir para a Bíblia para ser queimado cantando. Nós vamos buscar onde estamos buscando a energia para as nossas vidas. Eu recebo um bocado de e-mail por semana. E Ademar me mandou um maravilhoso. André Ruy, tocando, mais perto quero estar. Lindo, lindo, lindo. Mas quando o coral entra, cadê a letra?
Tá lindo. O violino. Todos aqueles instrumentos de sopro. Lindo. Mas cadê a letra? Eu comecei a chorar. E aí eu disse: Deus, como é que a gente vai andar mais perto de Ti? Só na música? Naquela hora eu comecei a chorar e a compor. Poeta compõe quando chora. Mais perto quero andar, meu Deus, de Ti, viver para Te adorar, mesmo em dor aqui. Cristo levou meu eu, fez-me na cruz morrer. Mais perto é assim, Deus vivendo em mim. Não pode ser mais perto do que Deus em mim. Não ao meu lado, não ali. Mais perto é viver só por Teu querer, querendo sempre em mim o Teu poder. Mais perto é Jesus, andando por meu ser. Mais perto é o Senhor, dirigindo a mim. Cristo é em meu novo ser. Isso é perto, sim. Perto, mais perto, enfim, só Deus em mim. Não mais o velho eu, mas Cristo em meu ser. Mais perto é o Senhor, sendo o meu viver. Não tem outro jeito. O Paulo está cantando: eu quero assim andar com gratidão, servir e adorar por essa união. Cristo trocou meu ser e veio em mim morar. Perto, mais perto estou do meu Salvador. Não tem mais jeito se não ficar assim. Como é que está a nossa salvação? Como é que anda a nossa celebração? Como é que anda o nosso gozo? Tem lá na sua casa, só tem festa quando tem bacalhau? Quando tem vinho? Ou com beiju seco dá para fazer festa? Se Jesus está ali naquela casa. Você sabe o que é beiju seco? É aquela mulher que chegou e disse assim: pastor, entra aqui. Eu não tenho café, mas tem um beiju que está seco aqui, o senhor pode comer. E nós celebramos ali uma comunhão com beiju seco. Mas nós perdemos, eu vou dizer, o hábito de celebrar, de nos alegrar. Então, precisamos fazer essa avaliação. Ele diz aqui no versículo, olha aqui: a destra do Senhor faz proezas. A minha Bíblia judaica vai usar a expressão: a destra do Senhor golpeou poderosamente. A destra do Senhor. Quem é essa destra do Senhor? Nós já falamos um pouco sobre isso. A destra significa força. A destra significa aquele que está sentado à destra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por quê? Porque ele é a tua sombra, a tua destra. Ele, quem ele? Aquele que satisfaz minha alma. Aquele que preenche o vazio do meu ser. Aquele que me dá significado. Aquele que fez essa proeza. Para mim, a destra do Senhor faz proezas na encarnação do Verbo e na sua identificação conosco. Vamos lá uma olhadinha nesse texto lindo de João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Essa palavra habitou, tomou tenda, tabernaculou, veio virar barraco. O verbo, o logos, o indizível, o impronunciável, o sentido de ser do ser, ele se fez carne. Isso é proeza. Isso é um golpe. Isso é o esvaziamento. Isso é, os teólogos chamam de o mistério da kenosis. Quando este Deus entra num funil, que o gargalo é simplesmente o invisível de um óvulo. Naquele momento que Maria recebeu a palavra do anjo do Senhor e que o Espírito Santo desceu sobre ela e fecundou, o Cristo ficou do tamanho de um óvulo fecundado. Isto é que significa a proeza da encarnação. Sabe por quê? Porque ele é furioso de amor por ti e por mim. E nós estamos buscando amor em coisas, em circunstâncias. Eu já contei para os meus amigos, eu estava com a minha mochila em Goiânia para tomar uma sopa no final da noite, um caldo, porque não havia mais restaurante aberto. E fomos para um lugar que no fundo tinha uma boate. Eu estava com a mochila pendurada aqui, esperando arranjarem um local lá. De repente entra uma moça de programa e dizia: então, coroa, o que manda? O pastor que estava do meu lado, já de 80 anos, enrubesceu-se e ele já quis tomar. Eu digo: deixa, pastor. Eu não posso mandá-la. Eu vou pedir, suplicar, para que o Senhor tenha misericórdia dela e de mim também. Onde nós estamos buscando a nossa fonte de satisfação? Esse assunto, me parece, tratar-se da primeira lição da matemática, Emanuel, Deus conosco. 1 mais 1 igual a 2. Deus conosco. Isso significa algo parecido com uma unidade. Perdão, com uma união. Eu vou junto com você. Eric fez uma reforma num hino no dia da morte da Anita, junto a ti, e ele botou só em ti. Junto a ti dá uma ideia, de apenas aquela ideia do Deus que se encarna e vem ficar conosco. Mas é uma posição ainda em que ele e eu estamos separados. Mas depois, ele no verso 16, ele vai dizer, não voltando agora para o Salmo 118, 16. A destra do Senhor se eleva. Opa! A destra do Senhor se eleva, se levanta,
sai do chão. A destra do Senhor se eleva. Esse é um dos assuntos mais interessantes que a Bíblia mostra quando a destra do Senhor se eleva. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, foi um diálogo noturno, e esse diálogo tinha muitos aspectos teológicos da época, e Nicodemos não estava entendendo o que Jesus queria dizer. E ele chegou para perguntar a Jesus assim: mas como pode ser isso? E Jesus disse: isso é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Mas como pode? Aí Jesus dá uma explicação mais razoável para a mente de Nicodemos. Em João 3, 14 e 15, ele vai falar dessa elevação. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A destra do Senhor se levanta, se eleva. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Figura tipo: pessoas murmurentas, que estavam reclamando por causa do cardápio de Deus. Você imagina a que ponto chegou o ser humano? Deus faz a comida e dá para eles de graça, todo dia. Só tinha que pegar um homer por pessoa. E eles chamaram o pão de Deus de pão vil, pão nojento. Então o Senhor solta umas cobras. Similibus matandum. Não é curando, não. É cobra com cobra. E aí as cobras começaram a mordê-los, e eles começaram a morrer, e eles começaram a gritar, e Moisés foi orar por eles, e Deus disse: levanta uma serpente no deserto, de cobre, e diga para eles que olhe para aquela serpente. E todo aquele que for picado e olhar para a serpente de bronze, será curado. Que método era este? Que terapia é esta? Terapia da contemplação. Ah, meu pai, para que você foi me mandar este e-mail, João Bosco? O coração tem cérebro. 40 mil neurônios. Mini cérebro. Ordena o de cima, o coração. O que é isto? Doutor Davi Schreiber, o senhor está ficando louco? Conversei com o meu médico que me atendeu essa semana, ele disse: eu não sabia disso. Conversei com mais 3 médicos, eu não sabia disso. Mas não se sabe disso. Mas a Bíblia diz que no meu coração estão as saídas da vida. Eu estava estudando até as amígdalas cerebrais para dizer que lá estão os centros memoriais do espírito, mas agora eu vou voltar para a velha Bíblia. É no coração mesmo. É do coração. E este Deus estava dizendo que aquele povo tinha perdido a sensibilidade do coração. Depois vocês vão procurar o Dr. Schreiber e ele vai dizer como curar ansiedade pelo coração. Não é só Tai Chi. Doutor Junô? Nós vamos aprender, não vamos? Vamos. Respiração do coração. Ele foi elevado
como serpente, para tirar a toxina que está dentro de nós, o veneno debaixo da língua. Você sabe por que as crianças ficam tímidas? Criança não nasce com timidez. A timidez é aprendida. O medo é adquirido. 3 mulheres, 2 treinadas, uma não, foram levadas para um teste. 3 crianças de 11 meses, sentadas dentro de um chiqueirinho. As 3 conversando, papeando. 2 treinadas, uma não. Soltaram uma jiboia no meio das crianças. As 3 crianças, ao mesmo tempo, olham para a cobra e procuram a mãe. As 2 mães que estavam treinadas olharam para ela e sorriram. A que não estava treinada faz simplesmente isso. E a criança... As 2 foram lá, pegaram a cobra pela cabeça, pelo rabo, porque elas estavam simplesmente ancoradas pela fisionomia da mãe. Nós falamos, nós agimos e nós geramos uma porção de coisas nos nossos filhos e depois não sabemos por que eles estão assim. Ele foi elevado como filho do homem para ser o eu sou, que tinha como finalidade tirar este bagulho que está dentro de mim como lixo de educação, lixo de formação, lixo de trauma, e poder libertar. Por isso que ele dizia: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando que gênero de morte havia de morrer, que é um mais menos todos igual a único. Ele é um ser global que engloba todos, mas é o único que vai nos tirar com essa proeza. Depois ele é levado a 3ª vez, quando ele é assunto aos céus, e nesse momento ele faz uma obra extraordinária, libertando-me de mim, porque ele fez ali na cruz essas 2 obras, a morte e a ressurreição, tirando não o meu eu e colocando ele agora é a substituição da minha vida. A destra do Senhor fez proezas e continua fazendo proezas, libertando cada um de nós de nossa arrogância, de nossa soberba. Com isso aqui na mão eu fico valente. A destra do Senhor retirou essa potestade Que proeza é essa da glorificação? Vamos abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote,
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O essencial. Continue. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos voltar para o 8, para o 1. O essencial. Depois de 7 capítulos, o autor aos Hebreus, ou a autora, porque não se sabe se foi um homem ou uma mulher, há uma sugestão até que tenha sido Priscila, e essa sugestão leva o meu aval, porque depois de escrever 13 capítulos, diz, tendo escrito resumidamente, o essencial, depois de 7 capítulos, ele diz, o essencial, a súmula, o fundamental, é que nós temos um sumo sacerdote catedrático. Está em cadeira. Está sentado. Nenhum sumo sacerdote podia se assentar até que tivesse terminado o seu trabalho. No estudo que nós estávamos fazendo da tumba de Adão, eu cheguei a uma alegria muito grande quando o véu do templo se rasgou, por 2 razões. Primeiro, porque o sumo sacerdote, como dizia Dodô, perdeu o emprego. Foi você que me disse isso uma vez, que Anás tinha perdido o emprego quando abriu os... Porque todos agora somos feitos sacerdotes, podemos entrar no Santo dos Santos. Mas a segunda coisa que me alegrou o coração foi que acabou com a mentira. A arca não estava lá dentro. Desde o ano 606 ou 621 antes de Cristo, quando ela foi vista pela última vez na Páscoa do rei Josias, até o ano de 1982, quando ela foi descoberta, e esse assunto também não está sendo revelado, porque não interessa ao sistema do mundo, essa arca não existia, mas o culto do templo, do tempo de Neemias, de Esdras, dali para frente, todo ano, no Yom Kippur, o sumo sacerdote enchia uma vasilha de sangue e ia passar em cima de quem? Em cima de quê? Em que lugar ele ia passar o sangue, se o propiciatório não estava lá? Bendito aquele que rasgou o véu do templo, de cima para baixo, escancarou a vergonha de uma religião que só tem blá, blá, blá. Porque ele veio instaurar, foi por uma sepultura de boca aberta, um evangelho que é no primeiro dia da semana a autêntica expressão do descanso de uma nova dispensação. Irmãos, ele é ministro do santuário verdadeiro e não da falsa expressão da religiosidade formal. Nós precisamos tirar a máscara
Porque nós não somos aceitos pela nossa moral, mas pela suficiência de Jesus Cristo. Nós precisamos tirar esta casca que é apresentada como sendo a boa conduta. Eu fui participar de um enterro de um homem importante dentro de um lugar maçônico. Me levaram para o Grande Oriente. E lá naquele local, fizeram um rosário de dignidade daquele cidadão. E puseram o homem lá dentro do páramo celestial, pelas suas obras. E eu tinha que dar uma palavra, porque a viúva disse, dá uma palavra. E agora, que palavra que eu tenho, meu Deus? No meio destas feras, estou parecendo Daniel na cova dos leões. E agora, Senhor? E agora abra a tua boca. Se este Senhor estiver nos páramos celestiais, terá sido única e suficientemente por causa do Cordeiro de Deus que deu a vida por ele. Nenhum mérito, nenhuma honra, nenhuma dignidade vai nos levar para entrar nas portas celestiais, senão a suficiência de Jesus. O meu vizinho que morava em frente, que estava lá, disse assim, você foi ousado demais. Eu disse, eu seria covarde se eu negasse a palavra do meu Salvador. Nós não temos que nos curvar. Ninguém aqui vai para o céu por causa de seus belos olhos, mas por causa do sangue do Cordeiro. Vede as prostitutas como elas precedem os religiosos no reino dos céus. Isso que se chama proeza. A destra do Senhor faz proezas. A Bíblia não é um livro sistemático, irmãos. A Bíblia não é um livro sistemático. Significa isto que a Bíblia é um livro que às vezes vem a segunda vinda antes da primeira. Às vezes vem um fato historicamente vai acontecer depois. Ela não é muito ordenada. O verso 17 e o verso 18, eles estão colocados numa posição um pouco diferente aqui nesse texto. Mas é para chamar a atenção, porque o Espírito Santo, ele não trabalha com ordenação lógica, mas sim com a revelação do coração. O verso 18, vamos lá para o Salmo. O Salmo 18, 118. Vamos ler o verso 18 primeiro e depois o verso 17. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu queria ler só o 18 primeiro. Depois que a gente vai voltar para o 17. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Aqui nessa versão diz assim, Iá, porque eles não pronunciam o nome de Yahvé. Iá. Me disciplinou até a morte, mas não me entregou a ela. O Senhor me incluiu no seu castigo severo, mas não me deixou preso nos grilhões da morte. Ele disse, esse pecado eu carrego. É seu, mas agora vai ser meu. E eu te levo a morrer juntamente comigo. Agora o verso 18.
O verso 17. Com a versão trabalhada pelos teólogos da graça. Não ficarei na morte, antes viverei com a vida de Iá, e contarei a sua obra. Como é lindo você ver uma pessoa liberta. Na cara está estampada a festa que está no coração. Mas como é triste a gente olhar para certas caras que trazem na rosto, na face, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Eu estou olhando para umas aqui que tem o pavor. É simplesmente uma luta. Meu Deus tomou minha causa, que proeza. Meu Deus me fez morrer, se identificou comigo, foi para a lama. Quem é aquele? O mais feio de todos os seres humanos. Por que ele se tornou tão feio assim? Porque ele carregou a mim e a ti, com todos os nossos pecados, sobre ele. Queridos irmãos em Já, que lindo é ver este Deus dizendo assim: desembaraçem, caiam fora. Capítulo 12 de Hebreus, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Continue. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos parar um pouquinho só para a gente mastigar. Vamos voltar para o verso 1. Verso 1. Portanto, esse portanto está ligando ao que vem anteriormente. O que vem anteriormente é uma nuvem de testemunho. A começar por Abel, o primeiro mártir, que foi martirizado porque ofereceu o sacrifício exato. Sacrifício cruento e sacrifício substitutivo e inclusivo. O primeiro. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, ele usa um verbo aqui muito interessante, desembaraçando-nos, porque nós ficamos embaraçados e ficamos presos por barbantes, por redes, desembaraçando-nos de todo o peso da religião, dos sistemas e do pecado que tenazmente nos assedia. E agora a expressão é: corramos, corramos, com perseverança
a carreira que nos está proposta. Agora veja bem onde ele vai usar o verbo olhando. Olhando, mirando, contemplando firmemente o autor e o consumador da fé, Jesus. O autor da fé não é Cristo, é Jesus. É o Filho do homem, não o Filho de Deus. Jesus foi um homem 100% de fé. Viveu pela fé na palavra do Pai dele. Ele disse: eu não faço o que eu quero, eu faço o que meu Pai quer e o que meu Pai manda. Eu não vim de moto próprio, veio de moto emprestada. Olha, autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eita Deus, que não tem, da destra dele faz proezas. Em 1415, Jan Hus foi condenado a morrer na fogueira, na Boêmia. O bispo que o condenou a ser queimado, ele virou e se disse: vocês vão matar esse ganso, porque Rus em tcheco significa ganso, mas virá um cisne que vocês não vão conseguir matá-lo. E o bispo disse: só se for sobre o meu cadáver. Em 1415, John Hus foi queimado. Em 1500, Lutero vai à Basílica de Erfurt, na Alemanha, para ser consagrado monge. E deita de braços abertos sobre o chão para ser consagrado. Por que você está falando isso? Porque dia 31 não foi dia das bruxas, não. Esse dia das bruxas é uma invenção que foi feita na Inglaterra, nos Estados Unidos, contra o protestantismo, contra os puritanos, de terem queimado as bruxas. É dia da reforma protestante. E Lutero deitou em cima. E diz Dr. Sproul: eu gosto de história, porque a história traz os fatos. Onde Lutero deitou-se? Em cima da sepultura do bispo que condenou Hus. Só se for sobre o meu cadáver. Pois é em cima do seu cadáver que Deus vai levantar um cisne acima de um ganso. Não foi à toa que João Paulo II disse: Lutero foi o maior teólogo católico que já houve. Por quê? Porque é só a graça, é só a fidei, é só a Cristo, é só a Escrituras e é só a glória, só a Deo glória. É tudo para a glória de Deus. É esse espetáculo maravilhoso das proezas daquele que veio. E ele diz então: considerai, por favor, o verso 3. Considerai.
Essa palavra aqui é uma palavra que tem origem com sideral, com o universo. O universo, considerai. É bom quando eu estou no Piauí, que o céu é mais baixo e tem mais estrelas, que não dá para botar o dedo e eu posso ir para o sideral e ver aquilo lá, e ver a mão e o poder do meu Deus, que mede a palmos o universo, chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas falha. Eu considerar o que? Atentamente aquele. Se eu fosse traduzir, eu botava todas as letras daquele em maiúscula. Considerai aquele. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eles estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo. Os cristãos hebreus estavam sofrendo. Ele diz, mas vocês não precisam ficar aí resmungando, desmaiando em vossas almas, porque vocês têm um sumo sacerdote assentado à direita de Deus, no verdadeiro tabernáculo de Deus, que tem feito proezas extraordinárias. Ele se esvaziou e se encarnou. Ele foi para uma cruz e morreu em seu lugar. Ele ressuscitou e deu a vida dele. Ele está exaltado, intercede por você e por mim, para que nós possamos viver, não essa vidinha medíocre de resmungações, de murmurações, de dor, de quando estamos com essa maldita ou bendita artrose, ou seja, bico de papagaio, ou seja lá o que for, a gente fica aí, não pega. Bendito seja o Deus que fez Policarpo cantar na fogueira, o fogo queimando, e ele exaltando o Rei dos Reis. Quando o feitor lhe disse, senhor Policarpo, o senhor tem 86 anos, renegue a Cristo e não serás queimado. Ele diz, faz 86 anos que ele me alcançou. E ele nunca me decepcionou. Não seria eu nesta hora que iria decepcioná-lo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso chama-se Evangelho. E nesse Evangelho nós podemos celebrar e confessar os seus atos e a sua obra, que é maravilhosa. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.